Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para continuar o nosso caminho aí através das obras completas do Jung. A gente vai continuar o capítulo 2 do volume 1 das obras completas. Essa é a parte 4 já, né? Um capítulo bem longo aí, tratando aí sobre a prima do Jung, as visões e a mediunidade dela. Nesse capítulo, ele vai tratar sobre o semissonambulismo e mais algumas outras questões, mas a gente vai começar a partir desse ponto, que é o semissonambulismo, né? Ele começa a tratar desse ponto falando sobre como era esse momento, né? Esse momento pré-possessão, antes dela cair totalmente no sonambulismo, onde parecia que ela ficava muito desatenta, né? Ela perdia o foco nas coisas que estavam ao redor dela, ficava muito aérea, e ele coloca que também ela mudava de atitude, então ela passava a agir de uma forma muito teatral, muito séria e diferente do que se esperaria de uma garota de 15 anos, né? Então ele coloca que já começava de alguma forma alguns automatismos, né? Como se o ego dela estivesse perdendo força e alguma outra personalidade semiconsciente começasse a tomar força e tomar esse lugar. Talvez, de alguma forma, fosse essa outra personalidade que a gente vai chamar de Vênus, né? Então, nesse momento, ela já começa a tomar esse lugar, é como se fosse uma senhora e não mais uma garota. Nesse ponto, Jung ele trata do fato de que no semissonambulismo a consciência ainda está presente. Não é como se a garota estivesse completamente ausente. Ainda existem esses traços de consciência, né? E aí também existem, como eu falei, alguns automatismos que são como se fossem... por exemplo, eu vou dar exemplos aqui. Tanto a questão da mesa, né, falante, que é a mesa que se move, que vibra, que flutua, entre aspas, é um automatismo, porque segundo Jung essa ocorrência acontece porque a médium, de alguma forma inconsciente, mas ainda consciente, né? Ela começa ali a vibrar a mesa, começa a mexer essa mesa e de alguma forma é como se houvesse uma transmissão de mensagens entre ela e alguma outra pessoa que estivesse ao redor dessa mesa e através dessas vibrações ela consegue, por exemplo, ler mentes, né? Então é como se ela começasse a vibrar essa mesa e em determinado momento uma outra pessoa desse uma batida na mesa ou empurrasse e ela soubesse a resposta porque estava previamente combinado. A questão aqui é a questão da escrita automática, que como Jung fala, é como se a partir desse primeiro momento da mesa se mexendo, fosse se gerando um impulso de hipnose. Então, nesse primeiro momento, com a vibração da mesa, vai gerando ali talvez um ritmo, algo que vai gerando uma hipnose aos poucos na médium, e a partir daí ela já pode começar a entrar num segundo ponto, que é, por exemplo, a escrita automática, que é um outro automatismo, através do qual ela, focada primeiramente nessa vibração ou nessas outras questões, pode assim ter essa quebra de atenção para que uma outra consciência possa tomar lugar e gerar a escrita, né? E à medida em que ela gera essa escrita, né, ela vai se aprofundando ainda mais na hipnose, talvez autogerada, autossugestionada, a ponto de gerar alucinações. Então é como se fossem estágios. A mesa vibrando e se mexendo é o primeiro estágio dessa hipnose, desse semissonambulismo, para gerar a escrita automática e aí sim gerar a alucinação, que é a visão dos espíritos. Então é como se ela estivesse se autossugestionando para ir cada vez mais profundamente nessa hipnose e poder chegar a esses aspectos mais inconscientes, como por exemplo a visão de espíritos, que na teoria são aspectos do inconsciente dela mesma que se projetam para fora, né, em forma de imagens. Então quanto mais profunda ela está, menos coisas de fato chegam da consciência à superfície e mais coisas do inconsciente chegam se tornando essa projeção de imagens. O Jung ele vai citar o fato de que esses automatismos dos quais a gente está falando, eles podem ser induzidos e são possíveis de serem testados em laboratório. Ele vai falar de muitos dos testes que ele já fez e que ele já viu, observou Binet, por exemplo, experimentar, né? Ele também trabalhou muito com Bloiler. Então, assim, dentro da clínica do Bloiler, eles trabalhavam muito com a hipnose, e quando a gente está falando da hipnose, a sugestionabilidade, essa questão toda, é uma parte necessária, né? Uma parte para fazer isso funcionar. A gente também tem essa questão de sugestão de palavras, né? Entre outras coisas,
que estão dentro desses experimentos e que demonstram que qualquer pessoa é sugestionável a certo nível. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras não, mas essa possibilidade da hipnose é uma coisa real para praticamente todas as pessoas, né? Então a gente consegue sugestionar as pessoas nesse nível a ponto do inconsciente tomar o lugar da consciência. O Jung vai falar que quando ele chega nesse ponto de falar dessas subpersonalidades que tomam a força quando em hipnose ou quando em sugestão, ele vai falar da ideia de que é como se fosse uma ruptura do ego momentânea, aonde o inconsciente ou essas outras personalidades tomam a frente e se colocam, né, à disposição. Ele coloca que isso é plausível de ser gerado também em qualquer pessoa, a partir de um trabalho com ideias e etc. Eu vou dar um exemplo que ele coloca aqui. Ele coloca que em um teste, uma paciente estava falando com uma pessoa e o médico começa a falar com ela e pedir que ela escreva, né? Então ela está falando com uma pessoa, mas ao mesmo tempo o médico está falando com ela. E ela tem essa quebra de atenção que é como se ela mesma não estivesse ouvindo o médico, só estivesse ouvindo essa outra pessoa, mas ela responde o médico através da escrita, que é como se fosse a escrita automática que a médium também faz. E nesse processo, eles têm uma discussão. O médico pergunta se ela tem um nome e ela diz que não. Então ele sugestiona e diz, será que você poderia criar um nome? E ela cria dizendo que é a Ana. E a partir daí ele começa a fazer perguntas e à medida que a paciente vai retomando a noção de que ela está fazendo aquilo, Ana passa a responder que não é ninguém, que não está presente e que não existe. Então é como se a sugestão de uma paciente em hipnose que está conversando nesse momento, né, ela tem uma consciência, uma personalidade conversando com uma pessoa e a mão dela é uma outra personalidade inconsciente conversando com o médico. Então a gente pode gerar essa quebra de consciência e gerar novas personalidades a partir da sugestionabilidade. O que também é o caso aqui, ele traz isso para exemplificar no caso de SW, ou seja, a partir dessas sessões de espíritas, ela acredita que são espíritos, mas na realidade são outros traços e outras personalidades do inconsciente dela que estão surgindo e se mostrando, né? Sendo que no caso a gente pode considerar que são traços da sombra dela que estão reprimidos e que Jung vai abordar esse tema em outros livros mais para frente, mas é como se fossem traços dela que estão reprimidos, que nunca puderam ser expostos ao mundo, mas que nesse momento da sessão espírita tomam forma através de outras pessoas, ou seja, não é ela, é outra pessoa que está falando e agindo daquele jeito, mas na realidade é um traço dela, uma potencialidade, uma possibilidade dela que está surgindo ali. Então Jung vai falar sobre essa questão das alucinações, como sendo uma desses sintomas, né, da quebra da consciência. E é interessante que ele coloca aqui uma pergunta que é: por que essas alucinações surgem em forma de imagem e não em forma de barulhos, né, auditiva? E ele coloca aqui algumas hipóteses, como por exemplo a ideia de que como essas sessões eram feitas no escuro, a falta de luz, a falta de coisas para serem vistas, de alguma forma fortalecia a possibilidade da imaginação gerar imagens. Por outro lado, a questão auditiva tinha muito barulho, porque as pessoas falavam alto e não se cessava ao falar. Então não tinha esse mesmo espaço da escuridão, que seria o silêncio, para gerar essas alucinações auditivas. E por isso mesmo eram geradas alucinações de imagens. Por fim, o Jung ele vai, constatar todas essas questões. Ele vai trazer para a gente, então, essa posição dele de que, na verdade, a paciente SW era uma histérica e não necessariamente uma médium que realmente via espíritos. Ele deixa em aberto, não é como se Jung negasse a existência de espíritos ou da espiritualidade, mas ele vai trazendo toda essa explicação psicológica profunda sobre o inconsciente, sobre os automatismos, sobre a hipnose, para constatar como isso se dava, qual era a ordem do pensamento. Então, recapitulando, como isso começava? Tinha um espaço propício no escuro, ali com pouca luz e etc., que fortalecia essa ideia da hipnose, ou seja, facilitava que a consciência perdesse foco. A partir disso,
se sentavam à mesa várias pessoas, e essa mesa falante, talvez de maneira simulada ou de maneira inconsciente mesmo, gerava esses tremores que, através desse estímulo motor, começavam, assim como o balançar de um relógio quando você vai tentar hipnotizar alguém, talvez esses estímulos motores da mesa geravam uma hipnose inicial. Então, a partir daí, você começava a trabalhar a escrita, né, automática, que seria dar espaço para que uma outra personalidade tomasse conta. Então, nesse primeiro momento, a gente estava num semi-sonambulismo. A partir do momento que se dá espaço para que uma outra personalidade tome conta, ela vai aprofundando a hipnose, né? Então, nos primeiros momentos ali eram escritas que não tinham sentido, mas à medida que avançavam as sessões, essa escrita ia se tornando mais única, e aí era o momento onde surgia outra personalidade e ocorria a quebra do ego. A partir do momento que se quebra essa relação com o ego afunda e as questões inconscientes afloram a ponto de se exteriorizarem através das alucinações visuais, que eram esses espíritos que apareciam para ela. Então essa é a lógica, né, de como isso acontecia psicologicamente falando. Esse é um ponto interessante. Eu acho que, claro, não é como se a gente pudesse partir do pressuposto de que todas as relações espíritas ou as sessões ou outras questões espirituais aconteçam dessa forma, mas essa é a observação de um caso específico que Jung esteve presente por 2 anos observando da prima dele. Então, essa é a conclusão que ele chega sobre esse caso, né? E a partir daqui a gente vai seguir no próximo vídeo. Eu desejo para vocês que vocês tenham uma boa noite e até a próxima.